Olá, tudo bem, meus queridos? Mariana Buraco por aqui, da Interativa Educação e Engenharia. Hoje eu vou responder um assunto que surgiu, que eu achei que foi uma pergunta muito interessante, que é, será que existe diferença entre um engenheiro formado numa instituição pública e um engenheiro formado numa instituição privada? Inclusive, isso rolou aqui alguns comentários aqui, foi interessante a discussão, então eu resolvi falar sobre isso para vocês. Antes da gente falar, claro, fazendo os convites, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Por aqui a gente tem conteúdo de desenvolvimento pessoal e profissional de engenheiros, também educação em engenharia, engenharia civil, enfim, certo? Também temos o nosso blog, né, que é o interativaportal.com.br, e se você tem Instagram, meu convite para você me conhecer um pouquinho por lá. Meu Instagram é o @mariana.burato. Certo? Aqui na descrição do vídeo também você encontra vários links para e-book gratuito, para os nossos cursos, enfim, fique sempre muito à vontade, tá certo? Então vamos lá, né? Antes da gente falar, e é uma pergunta muito interessante, porque foi uma pergunta que foi o Guilherme Pedrosa que fez. Ele falou, Mari, existe uma diferença entre engenheiro formado na instituição de ensino pública e um formado numa instituição de ensino privado? Então, sempre que eu falar instituição ou IES, são instituições de ensino superior, tá certo? E aqui no canal você também encontra informações sobre os tipos de instituição no ensino superior aqui que existem no Brasil, certo? Vou deixar no card aqui em algum momento aqui do vídeo, tá? Ó, para responder isso, e para responder eu preciso de uma certa profundidade, porque só falar que a gente usa o ranqueamento do ENAD, por exemplo, é ficar muito superficial, ficar muito no raso, tá? Antes da gente falar, eu preciso dizer que no Brasil, a maioria dos cursos de engenharia são ofertados, em especial a civil, são ofertados por instituições particulares, tá? Quase 90%, né? Isso é de acordo com as sinopses do MEC. Eu vou deixar até a descrição aqui, na descrição, para vocês virem, né? Para vocês acessarem, se vocês tiverem curiosidade. Então, assim, a grande maioria dos engenheiros que são formados no Brasil, né, são por instituições privadas, né? E as instituições privadas, elas podem ser de vários tipos, dentre elas as com fins lucrativos, que é a maioria. A maioria das instituições privadas são empresas e nós abrimos empresas para ter o quê? Lucro, gente. Ponto. Tá? É o que temos. Claro que existe um contrato que é firmado entre aluno e a empresa, a instituição de ensino, né, de serviços educacionais, com todo o seu... com toda a questão ali de qualidade educacional, do nível, né, enfim, do curso que vai ser ofertado, essa coisa toda. Então, instituição de ensino, engenheiros são formados, a grande maioria no Brasil, por instituições privadas. Esse é um ponto. Então, quando vocês vão para o mercado de trabalho, vocês falam, o mercado isso, o mercado aquilo, o mercado aquele outro, a maioria de nós, engenheiros, somos formados por instituições privadas, tá? Nas suas mais variadas, nos seus mais variados ranqueamentos, digamos assim, do ENAD, tá? Sendo que o ENAD a nota do ENAD é uma nota também composta, vou falar sobre isso em outro vídeo, mas o ideal é que seja acima de 3, né? 3, 4, 5, vai de 1 a 5, o ideal para um curso funcionar é acima de 3, tá? 3, 4, 5, e ela leva em consideração também não só a nota que os alunos tiram na prova, ela leva em consideração também a infraestrutura da instituição de ensino. Por isso que só olhar o ranqueamento é muito equivocado, entendeu? Por isso que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais a nossa discussão, tá? Cursos de instituição pública e privada, eles têm carga horária diferente, tá? Cursos de engenharia, eles têm que ter no mínimo 3.600 horas, no mínimo 3.600. Geralmente, a maioria das instituições privadas oferta cursos com 3.600 horas, ou seja, elas trabalham com o mínimo da diretriz curricular, tá? Já as instituições públicas, pelos cursos serem, na maioria das vezes, ofertados durante o período diurno, ou seja, o aluno está lá e não consegue trabalhar, aí a gente já entra até num viés de perfil do aluno, também, de quem entra, né, quem cursa a faculdade pública e quem cursa a faculdade privada, tá? Por conta dessa oferta ser feita no período diurno, né, a carga horária
é maior, né? Por quê? Porque você tem também um perfil de professor e um perfil de aluno que são totalmente diferentes, tem pegadas totalmente diferentes, tá? Então, enquanto numa instituição pública, aqui a gente tem um professor que é pesquisador, ou seja, a instituição pública, ela forma pesquisador, gente. Ela tá lá para formar, não é o cara que tá no mercado, ela tá para formar um futuro professor, ela tá para formar um cara que vai participar de pesquisa. Claro, as pessoas podem escolher atuar no mercado, podem, com certeza, mas o perfil do professor, ele é diferente. Na instituição privada, na maioria das vezes, esse professor que leciona no período noturno, né, porque a maioria dos nossos cursos são ofertados no período noturno, é um professor que atua na área, ou seja, é um professor que atua na área, que está no mercado e que está ciente e que está ligado ali no que está acontecendo no mercado, o que as empresas estão exigindo e essa coisa toda. Então, percebam que não dá para a gente falar um é melhor que o outro. Não existe isso, a gente precisa sempre se aprofundar, né? O perfil dos alunos é totalmente diferente, então, instituição pública, que é o sonho da maioria das pessoas, né, entrar na instituição para não pagar a faculdade, essa coisa toda, né, enfim, porque a qualidade é melhor e não sei o quê. Enfim, tem toda uma discussão disso. Mas se a gente olha, por exemplo, o caderno do ENAD, né, dos cursos, a gente vai perceber que o perfil socioeconômico de um aluno, dos alunos que estudam na instituição pública, ele é totalmente diferente dos que estudam na instituição privada. Né? Totalmente. Então, na instituição pública, salários, quem banca o aluno são os pais, que ganham acima, às vezes, de 10 salários mínimos, eles não precisam trabalhar. E o aluno da instituição privada é o quê? É aquele que o pai e a mãe, às vezes, não cursou o ensino superior, ele é o primeiro da família a cursar, ele tem que trabalhar para pagar a faculdade, muitas vezes ele é o provedor da família, ou seja, o perfil socioeconômico também é totalmente diferente. E claro, gente, que ao longo do tempo, antes, quando as instituições surgiram, né, as IES surgiram, elas eram públicas, e aí com o tempo elas passaram a ser privadas justamente para que aquele aluno, que é a maioria da população, né, a gente olhasse a maioria da população brasileira, que está se formando, né, porque é quase 90% das IES ofertando, tem esse perfil socioeconômico, né? A gente tem são poucas pessoas que tem a condição ali de frequentar cursinho, pagar cursinho e estudar no ensino público, né? Então, a gente sabe que existe até uma diferença aí, tá? Mas, enfim, esse perfil dos alunos é diferente. Nas instituições públicas, elas abrem a inscrição para o vestibular uma vez por ano. É concorrido, porque quem que quer pagar a faculdade, né? Então, às vezes, as pessoas querem prestar uma faculdade pública para não ter que pagar. Eu tive sorte, eu cursei Unicamp, fiz tecnologia da construção civil, foi a minha primeira formação, fiz de 2005 a 2010, tá? Foi a minha primeira formação. E eu queria entrar na Unicamp, porque eu morava muito próximo ali, né? Embora não fiz cursinho nem nada, estudava em escola pública também. Eu faço parte da base, da pirâmide, da base, tá, gente? Não tenho nada no topo, não. Faço parte da base também. E eu queria passar para não ter que pagar a faculdade. Simples assim. Você é boa, você não é. Não, tá bom, mas eu não quero pagar a faculdade, né? O que eu acabei conseguindo, e depois eu terminei tecnologia e fui fazer a complementação em engenharia civil, tá? Em uma instituição privada, inclusive, tá bom? E tudo bem, era engenheira normal, engenheira igual meus colegas que se formaram, engenheiros lá, que cursaram toda a faculdade durante os 5 anos lá na instituição, tá? As universidades privadas ofertam os cursos 2 vezes por ano, nas mais variadas modalidades, então, às vezes tem vestibular, às vezes é uma prova, às vezes tem essa questão da transferência também, enfim, né? E aí, então, daqui a gente já consegue perceber que existe diferença. E quando vocês falam assim, e o mercado vê uma diferença entre, por exemplo, esses engenheiros formados? Olha, ultimamente o mercado não tem visto dessa forma.
Pode ser que algumas empresas tenham preconceito? Pode ter sim, mas a gente tem um monte de empresa que não tem preconceito, né, de acordo com a formação daquele aluno. Então, para isso, o que é importante? Mesmo que você está estudando numa privada, numa pública, porque às vezes você pode falar assim, queria estudar numa pública, tá, mas você vai ter que parar de trabalhar. E aí? Né? Claro, tem bolsa auxílio, essa coisa toda e tal, mas, gente, o valor é muito pequeno. Né? Mesmo a bolsa auxílio é um valor pequeno, não dá para você manter uma família, não dá para você se manter às vezes ao longo do mês, entendeu? Dependendo da região que você está. Então, às vezes a única alternativa que a gente tem é o ensino noturno, é a instituição privada. Ponto. Entendeu? Então, sabe, é uma série de variáveis aqui que não dá pra gente colocar uma coisa num bolo só. Enfim, independente se é público ou privada, você vai ter que sair do raso. Né? Então você vai ter que botar e mergulhar, entrar naquele mar profundo aí e ir além daquelas disciplinas que são ofertadas, tá? Então, estudar administração, finanças, estudar comunicação, cliente, né? Empreendedorismo, administração, enfim, aumentar o seu círculo de conhecidos, né? Eu vou colocar círculo de amizades, né? Mas é o círculo de conhecidos mesmo, né? Não só de amigos a gente tem poucos, né, gente? Mas esse círculo ali, por quê? Porque nós somos empregados pelo QI, gente. Quem indica, né? Quanto mais pessoas a gente conhece, mais pessoas gostam da gente, ali mais pessoas lembram de nós quando elas precisam realizar algo, mais a gente é indicado, mais oportunidades nós temos, tá certo? Então, fazer isso, participar de feiras, eventos, mostrar sua cara, sabe? Ai, Mário, nossa, época de pandemia. Gente, um monte de webinar, né? Um monte de webinar, um monte de evento online, enfim, que a gente pode participar, né? Mostrar o nosso rosto, mostrar que veio. Aprender no primeiro momento, se tá com vergonha, né? A gente se retrai, né? Olha, observa ali o que está acontecendo, mas no segundo momento passa a fazer parte, passa a compartilhar também o ponto de vista, tá certo? Aparecer mesmo, tá? E lembrar, né, gente, que assim, como eu falei antes, vai ter empresa que a formação numa instituição pública e numa privada pode impactar? Olha, vai ter empresa que vai ter esse preconceito? Vai. Infelizmente. Vai como qualquer coisa. Então vai ter gente que vai gostar dessa camisa branca? Vai ter gente que vai detestar a camisa branca, né? Mas paciência. Fazer o quê? Né? Tem mercado. Eu vivo falando pra vocês, tem mercado, gente. Só não tem aquela coisa que a gente, né, acha que vai sair com os 8,5 salários mínimos, enfim, que isso é assunto para outros vídeos, inclusive tem vários aqui no canal em relação a isso, tá? Mas não se pautem muito por essa questão aí de ranqueamento do ENAD, ou que, toda faculdade, né, ou aquelas coisas dos, como que o pessoal fala, os 100%, né, as certezas, quando a gente fala toda faculdade pública é boa, toda faculdade privada é ruim, nossa, não se pautem por isso, né? Não dá para ter esse nível, essa afirmação, ela é muito forte, gente, ela é muito forte. E a gente não pode generalizar, é essa palavra que eu queria. A gente não pode generalizar essas afirmações, esses rolês aí, porque às vezes é uma percepção que a gente tem, é uma opinião que nós temos, e a gente acha que é a opinião de todo mundo, e que na verdade não é. Na verdade é só um preconceito nosso, ou uma opinião que a gente tem. Certo? Eu espero ter ajudado vocês e cursem engenharia se vocês quiserem cursar, vejam qual é a melhor possibilidade para vocês, né? A engenharia em especial, a civil é um campo vasto de atuação, as outras engenharias também, é um campo vasto de atuação, eu sou suspeita para falar, e aqui no canal a gente tem vários vídeos em relação a isso também, né? Cursem, vejam qual é a melhor opção para vocês, analisem como vocês são tratados dentro da instituição, né? Analisem, enfim, se vocês podem fazer um curso diurno 100%, ou se vai ter que trabalhar durante a faculdade, enfim, isso de forma alguma desmerece algum tipo de aluno e futuro profissional da engenharia. Certo? Então, eu gostaria de saber o que vocês acharam aqui desse vídeo. Ficou um pouquinho longo, mas é porque eu precisava, de fato, me aprofundar um pouquinho em alguns conceitos aqui para passar para vocês.
Certo, meus queridos? Então, comentem aqui, curtam. Se você chegou até o final e não é inscrito no canal, gente, você tem que se inscrever, né? Pelo amor de Deus. Porque aí, ó, você tá percebendo, tá gostando, você gosta dos vídeos, dos conteúdos, precisa se inscrever para saber sempre, né? Para ser notificado sempre que tem vídeo novo aqui no canal. Certo? Então, vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de cada um de vocês. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.